A paz do Senhor a todos, seja muito bem-vindo ao meu canal Oração e Palavra. Para quem não me conhece, eu me chamo Thaís Ferraz. O assunto de hoje vai ser sobre chamado. E aí, você tem um chamado? O Senhor tem chamado você? Você tem algum medo? O inimigo tentou te parar? Vamos falar sobre o assunto de hoje. Não se esqueça de deixar um like para alcançar mais pessoas e se inscrever no meu canal. Seja muito bem-vindo. Vamos pro vídeo. Amados irmãos, aqui eu sempre começo com uma pequena oração para que o Senhor venha nos capacitar. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus Pai amado, Pai querido, vai de encontro, Pai, neste momento, Pai. A minha vida, de encontro, Senhor, a vida de quem está assistindo esse vídeo. Pai amado, que não seja eu, mas sim o Espírito Santo. Senhor, nos reveste, nos capacita, Papai. Pai amado, que o Senhor venha, Senhor, nos encher na Tua palavra, nos dá sabedoria, nos dá poder, autoridade, Papai querido. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, visitar, Senhor, cada mente neste momento. Abre, Senhor, a mente espiritual e feche o carnal. Aqueles que venham, Papai querido, criticar, Senhor, que o Senhor vai de encontro, Senhor, a cada coração, Pai. Meu Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer o Teu querer, fazer o Teu poder, Papai querido. Que o Senhor venha visitando, Senhor, cada lar. Que o Senhor vai, Senhor, visitando, Senhor, cada ministério. Que o Senhor vai visitando, Papai, essa pessoa, Senhor, que não sabe o chamado dela. Essa pessoa que tem um chamado, o inimigo tenta parar. Essa pessoa, Papai querido, de qualquer maneira tenta desanimar. Ah, Senhor Jesus, reveste com o Teu poder, com a Tua unção, Pai. Porque é o Senhor que chamou nós na terra. E de maneiras diferentes para trabalhar, de maneira diferente para abrir a boca, Pai. Aqueles que pregam em mansidão, é o Senhor que reveste. Aquele que prega com autoridade, é o Senhor que reveste, Pai. Senhor, que não, a partir de hoje, Pai, que a partir desse vídeo não saiam daqui, Senhor, sem saber o Teu chamado. Que não saiam daqui, Senhor, sem saber, Papai querido, que é o Senhor que capacita cada um de nós, Pai. E que assim seja, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Que vocês fiquem até o final do vídeo. Que o tema de hoje é sobre chamado. Quero que você já comece abrindo a sua Bíblia, que se encontra lá em Marcos. Se você não está com a Bíblia na mão, dá um pausa no vídeo, vai lá, pega a Bíblia. É bom que você vê que está na Bíblia, tá, amados irmãos? Uma das coisas do seu chamado também é você meditar na palavra do Senhor, que assim você não vai ser enganado. Lá em Marcos capítulo 3, no versículo 13. Marcos capítulo 13, versículo 13 vai nos dizer assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios, a Simeão, a quem pôs o nome de Pedro. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades, expulsar demônios. A Bíblia do Senhor vai nos ensinar e nos capacitar nessa leitura que o Senhor chamou os 12 o que Ele queria. Não foi o que eu, você, o homem fulano queria. Aqui o Senhor nos capacitou. Ou seja, se nós temos chamado, se eu e você tem chamado, o Senhor te chamou. É o Senhor que chamou esses apóstolos subindo ao monte. Ele que escolheu os 12. Não foi eu, não foi você, não foi pastor, não foi missionários, foi o Senhor. Tá? Muitos querendo... Muitos falam sobre chamado ministerial, né? Mas o homem tem colocado o chamado. Não foi Jesus que chamou. Foi Jesus que escolheu aqui. Não foi o homem que escolheu o chamado.
E eu tenho reparado muito que às vezes você acha que porque alguém deu um cargo para você, o homem deu um cargo para você, te colocou em tal posição, ali você para. Ali você não quer fazer mais nada. E o teu chamado? Que nós tem chamado, aí nós deixa de lado. Nós não quer fazer mais. Ah, porque fulano me colocou. Atenção também é que o Senhor fala aqui. E que fala aqui, ele nomeou 12 para que tivesse com ele, os mandasse a pregar. Mandasse pregar, expulsar demônio. E nomeou os 12 para, não esquece do para. Para você parar e para refletir e pensar. Para pregar, expulsar demônios. Para. Então que nesse vídeo você para e reflita. Qual o seu chamado? Se você não sabe ainda, qual é o teu chamado? Foi o homem que chamou você ou foi Jesus que chamou você? Quem te chamou? Foi o homem? Foi Deus? Foi o pastor? Quem te chamou? O que almeja no teu coração? Qual é o teu chamado que você acha? Eu vou ir contra aqui algumas falas de alguns pastores. Já sou acostumada, sou julgada mesmo, mas tá aí o nosso chamado. Um chamado tem que arder do teu coração. Você tem que sentir a chama do teu coração. Não é a chama do pastor, não é a chama dos que congrega na igreja, não. O teu coração, o que diz? Quando você vai louvar, você sente aquela queimação, aquele amor. Quando você está em casa, você está louvando, você sente aquele amor. Lembrando também que tem louvores. Vou contar o meu caso. Algum dos meus chamados, eu gosto muito de levar, louvores avivados, louvores corinho de fogo, mas que tenha na palavra. Cuidado com os louvores que não vêm da palavra do Senhor. Então eu vou lá, vejo o que tem na palavra, eu vejo e eu gosto de louvar esse. Então você tem que amar aquilo. Para de ir pelo homem e falar, eu discordo se falar assim, fulano tem chamado, mas não gosta de fazer, não gosta de trabalhar, é assim mesmo. Não. Se a pessoa não gosta de fazer, porque ela não gosta, não é um chamado dela. Para de querer, porque nós temos que gostar, nós temos que amar. Como nós temos chamado, um exemplo, eu tenho um chamado de pregar a palavra do Senhor e eu não gostar da palavra do Senhor. Como que eu vou fazer isso para Deus sem gostar? Eu tenho um chamado de levita, mas eu não gosto de louvar. Fulano me manda louvar e eu não gosto. Não, gente, parou, tá? Vou ser criticada, posso ser criticada aqui. Os comentários tá aí para isso. Você pode comentar se eu tô certo, se eu tô errada, mas eu vou continuar com a minha opinião. Chamado, você tem que sentir que é seu chamado, não do homem. Você tem que sentir esse chamado, essa chama. Eu gosto de levar a palavra, eu gosto de pregar, eu gosto de louvar, mas que seja o seu querer, não o querer do homem. Esse, pra mim, é o chamado. Vamos também um pouquinho lá em Efésios. Vamos aprender um pouquinho sobre o chamado lá em Efésios. Efésios capítulo 4, no versículo 11. Vamos meditar um pouco a palavra do Senhor, né? Maravilhosa. Efésios capítulo 4, no versículo 11, vai nos dizer assim: E ele mesmo deu uns para o apóstolo, outros para profetas, outro para evangelista e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, ministério para edificação do corpo de Cristo. Amém? Então qual foi? É o de apóstolo, os de profetas, evangelistas, pastores e doutores. Qual que é o doutores? Aqueles que curam, tá, gente? Não é o doutor médico, é os doutores que cura, põe a mão e é curado, tá? Então o que eu quero dizer através dessa palavra, que muita gente confunde fazer a obra.
Não existe chamado de ficar na portaria. Não existe chamado de limpar a igreja. Não, assim, não confundem, tá? Tem você trabalhar para a obra, né? Você fazer o que você também realmente gosta, né? Eu gosto de ficar na portaria. Ótimo, mas também você tem um chamado. É de ficar na portaria porque você gosta, e tem um chamado lá que às vezes você não gosta, ou que Deus te capacitou, Deus colocou em tuas mãos, de você pregar. Entendeu? Então, de expulsar um demônio, de você evangelizar, de você colocar a mão e curar, repreender. Entendeu? Então tem gente confundindo aí, tá? Tem muita igreja que eu tenho anos aí conhecendo um pouco. Cada dia nós nunca conhece, nós não sabe tudo, né? Graças a Deus que todos os dias nós aprende através da palavra do Senhor. Então, não confunda. Você ficar na porta, você servir água, você ficar no som, isso não é chamado, tá? Começando por aí. Então, o chamado é você ir, levar a palavra do Senhor, pregar, evangelizar, expulsar o demônio e pastorear, tá? Isso é o chamado. A igreja falou que o chamado dele é de ficar na portaria, tá? Então, infelizmente, ore ao Senhor. Infelizmente, pede sabedoria para o Senhor, para ver qual é o seu chamado, para você não ser confundido, né? Por mais que eu falo que eu não sei o meu chamado, eu sei o meu chamado. Mas assim, eu e o Senhor sabe o meu chamado, tá? Não precisa o homem saber o meu chamado. Até porque a igreja também sabe. Através dos olhos, através do jeito que você for levar uma palavra, do jeito que você louva com amor. A igreja, ela sabe. Mas eu vou chegar nesse ponto. E eu também quero dizer aqui pra você que você não sabe o seu chamado. Uma maneira boa de você saber o seu chamado, quando você lê ali, quando você começar a estudar a Bíblia, se tem alguém que alguém aqui, alguma história dos profetas, né, que arde o seu coração, que queima, você fala, nossa, eu me identifico com tal pessoa, com Abraão, com Noé, com seja o que seja, eu me identifico com esses profeta Jeremias. Eu, no meu caso, eu gosto, me identifico, eu amo, adoro assim, parece que queima o meu coração quando eu começo a ler o Novo Testamento. E eu me identifico com o apóstolo Paulo, né? Então assim, por quê? Né? Conforme alguns, assim, vocês vão assistir meus vídeos, vocês vão perceber. Eu falo alto, não é porque é alto porque eu grito porque eu quero. É porque o nosso chamado é diferente. Cada um tem um chamado diferente. Por mais que eu tenta mudar a minha voz, quando eu começo a diminuir o meu tom, eu perco a essência. Então, se o teu chamado é um chamado de amor, de pregar salvação, aquela coisa, sabe? Eu acho lindo. Parabéns, um chamado lindo, tá? Mas cada um tem um chamado. Não faço o que eu sou a igreja, porque assim, eu acho que vou até ser expulsa. Tem igreja que tem aquela vibe, sabe? Amor, muito amor e amor. Mas, por isso que algumas igrejas precisam, um que prega amor, outro prega santidade, outro prega santidade, outro prega... Então precisa, né? A igreja precisa. Então tem pastores que vê uma pessoa com um chamado forte, um chamado que precisa mesmo, a igreja precisa de conserto, já começa a cortar, já começa a pessoa diminuir no tom, começa a mandar a pessoa, aí a pessoa vai morrendo e não sabe por quê. Porque a pessoa tem um chamado como o de Paulo, apóstolo Paulo, de pregar independente, entendeu? Da pessoa falar ou não.
de gostar ou não. Aí tem a igreja que é aquela vibe mais lenta, sabe? Mas eu não aconselho você sair do ministério. Faz o que Deus mandar e pronto. Agora, se você for expulsa, aí é diferente. Vai para uma igreja que realmente tem essa essência, né? Que não prega muito amor. Porque Jesus é amor, mas também ele é fogo consumidor. Jesus, ele não é esse amor que o povo também pensa que é a mão passar a mão na cabeça. A irmã tá 1 ano, 2 anos na igreja, tem gente 10 anos e a igreja tá ali passando a mão na cabeça porque vai perder, vai embora, porque se pregar a verdade vai embora. Isso não é comigo, tá? Vamos, para não sair muito do assunto, vamos voltar lá, que eu já tô aqui. Deus começa a me passar os negócios, já começa a sair fora aqui, pai. Vamos lá, Senhor. Agora vamos para o segundo tópico. Por que temos medo do chamado? Por que temos medo do chamado? Como eu acabei de dizer. Porque a igreja tem regra. Tem umas igrejas que tem regra de pregar só amor. E eu, vou falar de mim, tá? No meu caso, eu tenho medo de ir lá. Eu não tenho palavra de amor. Por mais que eu venha aqui, oro, peço para o Senhor, né? Não que o Senhor não dá. Tem muita palavra sobre amor ali. Na palavra do Senhor fala sobre amor. Mas eu não fui chamada para pregar o amor. O que muitos não entendem. Tá? Eu fui chamada para pregar conserto, por mais que eu seja torta. Eu sou igual o homenzinho torto. Não sou perfeita. Mas eu fui chamada para pregar conserto. Eu fui chamada para entregar chave, não de carro, de casa. Eu fui chamada para para entregar chave de conserto. Então muitos não gostam, tá? Muitos infelizmente não gostam. Então tem gente, o seu chamado pode ser de pregar sobre bênção, né? O seu chamado sobre pregar amor. Acho muito lindo, né? Como eu já falei, acho muito lindo pregar sobre o amor. Mas por que nós temos medo? No meu caso, eu tenho medo porque a igreja tem regra, né? Infelizmente, a igreja não é, com muitos que mais que falam. Posso ser expulsa aqui. Podem comentar à vontade, tá, gente? Se vocês não estiver gostando do assunto de hoje, comenta aí falando não aceito, não gosto. É uma escolha sua, é um dever seu não gostar, tá? Mas eu não tô pregando aqui, não estou falando para exaltação. Não estou falando aqui sobre bênção. Então eu estou falando aqui realmente qual o verdadeiro chamado que você tem e você não sabe. Então você tem medo, eu tenho um chamado de pregar amor. Mas a minha igreja, aí você já está na outra igreja, que a igreja não prega amor, só prega conserto. Aí você está se sentindo mal, está matando você. Não deixe isso te matar. Se você realmente quer ficar nesse ministério, porque só prega conserto, só tem a palavra, só tem a verdade, e você só quer pregar amor, você quer pregar chave de bênção de casa, ore ao Senhor e vê se o Senhor mostra um ministério que prega amor, para que você não venha morrer espiritual, porque mata. Eu sei muito bem, eu sei que mata, tá? Vamos chegar nesse assunto sobre... vamos chegar sobre esse assunto. Então, nós temos medo de subir no altar, de pegar o microfone, porque de falar algo que a igreja não gosta, né? Então nós temos esse temor. Não é o temor, eu não estou falando temor de Deus, porque tem aqui. Porque nós tememos ao homem. Isso é muito errado. Que hoje, a partir de hoje, eu e você parou. Que a partir de hoje nós começamos a temer a Deus. Independente se você vai ser expulso do ministério, independente se a igreja tem regra. Se a igreja tem regra e os pastores chegarem em você e falar assim, aqui tem uma regra, é assim, 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 amém. Continua orando. Continua orando, porque aí você pode ir para um outro ministério. Eu não me apego, de verdade, eu não me apego a ministério nenhum. Porque o meu chamado, eu sei qual que é o meu chamado, é isso, é isso, é isso. Eu vou pregar o que o Senhor mandar,
se eu grito, se eu falo alto, se não dá, vai matar a igreja, então não me dá oportunidade. Não me dê oportunidade, porque eu não vou falar, não vou na vai e pedir amor. Não vou, porque o meu chamado não é amor. E se o seu chamado for de amor e a sua igreja tem uma regra de pregar só a verdade, a palavra do Senhor, conserto, então ore ao Senhor e que você vá para um ministério que você se sente bem. Não fique morrendo no ministério que você não se sente bem. Amém? Não tenha medo. Então o inimigo tem colocado medos no meu coração, colocado medo no teu coração, porque ele sabe que é o chamado. Aí a pessoa prega amor também e a pessoa sente medo porque é o chamado dela de pregar amor. E ela sente aquele medo, será que a igreja vai concordar de eu pregar amor? Será que isso é de Deus? Então o inimigo tem colocado esse medo em nós, quando nós temos chamados. Será que é de Deus? Será que a igreja vai gostar? Então que o foco seja Jesus, que o foco não seja o homem, não que nós vai pregar, mas vai pregar para quê? Vai pregar para a igreja? Sim, vai pregar para a igreja. Mas o foco é Jesus. Se ele mandou, tá mandado, tá bom? Vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico é o inimigo, porque o inimigo quer tanto parar o meu e o teu chamado. Como já falei, por causa ele usa, na verdade, o inimigo ele usa qualquer um de dentro da casa. Não estou falando só ministério, mas dentro do seu lar também. Porque ele sabe que nós temos chamado daquilo e vai querer nos parar, nos desanimar. Talvez nós escuta alguém falando, você fala alto, você grita, você ora alto e você desanima. O inimigo ali tá, agora ela vai parar, né? E não é porque a pessoa quer, porque o inimigo ele usa a boca das pessoas, né? Ele entra, por mais falar, e é um grande pregador, sabe a palavra do Senhor, mas se nós não tomar cuidado, realmente, eu já falei algo que não tem agradado as pessoas, tá? Porque o inimigo usa sim, se nós não tiver 24 horas em vigilância, em jejum e oração, nós pecamos. Então, o inimigo, ele quer parar o meu e o seu chamado de qualquer maneira. Como ele quer parar? Se caso você tem algum ministério, ele vai parar, vai usar alguém falando que você grita, vai usar alguém falando que você ora muito alto, vai usar alguém que... mas assim, Deus é surdo? Não, Deus não é surdo. Mas não é pro homem. Não é por causa do homem, e sim por causa de mim. Eu sei da onde o Senhor me tirou. Eu sei da onde eu vim. E o meu chamado é de pregar do mesmo jeito que ele prega do mesmo jeito que eu prego concerto, eu também posso interceder pelas pessoas. Posso colocar as mãos, que o Senhor já tem me mostrado, eu posso colocar as mãos, expulsar. Mas, como eu falei, o inimigo, ele quer nos parar. E talvez na tua igreja, na minha igreja, não pode fazer isso. É só os pastores que podem fazer isso. Então tem regras, né? Cada ministério, eu não discordo, tem regras. Se tem regra, tá bom, é bom. Só que o que tem que entender que é o teu chamado, não é o dele. Talvez o fato de pastorear, de ser pastores, né? Ele não tem o chamado, não é dom, o chamado de expulsar o demônio. Então dom, qualquer um, dom nós tem vários, né? Um exemplo, eu tenho um dom de reger, mas eu não tenho um dom de louvar. Como isso, né? Então assim, coisas que o Senhor trabalha de uma maneira diferente cada um. E o inimigo, ele quer nos parar naquilo que nós mais gostamos. Naquilo que... Aí ele começa a querer nos parar, começa a colocar uma pessoa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E nós começamos a desanimar, diminui o som de orar, diminui a pregação, né? Por causa com medo que o homem vai falar. E o inimigo tá ali, ó. O inimigo tá bem feliz, porque ele tá conseguindo parar o meu e o seu chamado. Então, que através desse vídeo, a partir de hoje, eu e você faz o chamado que o Senhor colocou em nossas mãos. Não que o homem colocou.
Não faz aquilo que você não gosta. Não concordo fazer aquilo que não gosta, porque você vai fazer de qualquer maneira. E para o Senhor, não é de qualquer maneira. Infelizmente, não é. Por último, eu quero deixar mais uma mensagem aqui, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, vai nos dizer assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. De novo. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então é tudo pelas mãos de Deus, é tudo pela mão dele, que ele nos capacita e que nós podemos focar. O alvo é Jesus, que nós podemos trabalhar e pregar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, o dom que ele tem colocado em tuas mãos. Eu lhe deixo uma pergunta: o dom que o Senhor colocou nas tuas mãos, como que tá hoje? Você tá fazendo para Deus ou você tá fazendo pro homem? Você está indo pela regra da igreja? Vamos orar ao Senhor e agradecer ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, eu te apresento esse pequeno vídeo, Pai. Pai amado, que o Senhor venha, Senhor, nos guardar, nos proteger de toda seta, todo mal. Que a partir de hoje, Papai querido, eu profetizo na vida dessas pessoas, que ela faça o teu querer, que ela faça o teu chamado, Pai. Independente, Papai, de regra, independente de doutrina. Pai amado, que seja o Senhor, Papai. Meu Deus, não nos deixe, Papai querido, olhar, Senhor, com os olhos carnais, com os ouvidos carnais. Fecha tudo que é carnal, Papai querido. E que nós focamos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que eu agradeço cada um que ficou até o final do vídeo. Que Deus abençoe o seu ministério e o seu lar.